dia, pessoal. Deixa eu só ver se tudo tá certo com o nosso serviço de streaming. E aí já começamos. Tudo ok. Esperar um minutinho aí, só pro pessoal conectar. Agora é recém 9 horas. Bem, vamos lá. Bem, pessoal, primeiramente bom dia. Vamos dar continuidade então no nosso curso. Ontem a gente viu a respeito do Varnish, né? A gente fez uma instalação de Varnish 3 com balanceamento de carga. Hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma esmiuçada nessa instalação e vamos tentar fazer ela com o Varnish 215, que é a versão anterior do Varnish. Eu confesso que eu não tinha planejado de fazer isso durante o curso, mas como o pessoal pediu, eu vou tentar fazer a adaptação daqueles arquivos de configuração que a gente montou ontem para a versão que vocês estão mais habituados a utilizar. Aí o curso se torna mais prático para vocês. Como eu comentei ontem, essa turma é só para o Serpro, né? Então vocês têm o luxo de pedir esse tipo de atendimento personalizado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, vocês podem solicitar também. Então nós vamos começar por aí, nós vamos começar fazendo a adaptação daqueles arquivos de configuração para a versão que vocês estão habituados a usar. Basicamente as diferenças são diferenças de sintaxe, mas tem algumas coisas que mudam na forma como as coisas devem ser programadas, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar isso aí. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer então é colocar o nosso Varnish no ar e compilar ele com a versão 215. Então vamos abrir um SSH no nosso servidorzinho de teste aqui. Vamos ter que colocar os sistemas no ar, então entramos em curso, né? Foi onde a gente compilou o nosso clone. Aí /zeocluster bin start cluster. Ele vai colocar o Zeo e as duas instâncias no ar. Ok. Beleza. Vamos então fazer a instalação do Varnish na versão que vocês me pediram, né? Basicamente isso já está documentado de um outro curso que eu dei no passado, que é esse processo aqui, ó. A gente tem que fazer um wget do fonte do Varnish 215, descompacta ele, entra no diretório, faz um /configure e make install. A coisa que vai mudar é o prefixo aqui, né? A gente vai ter um diretório diferente. Vamos fazer um diretório para o 3, que vai ser o apt varnish, e vamos fazer um diretório apt varnish 215 para a versão antiga, tá? Que vai ser compilado agora. Então vamos lá. Aqui já tem o atalho para a gente trabalhar. Baixamos o fonte aí. Descompactamos. Entramos no diretório e rodamos o configure Varnish 215 5.
Até aqui nenhum problema. Vamos compilar com o make. Só digitar make e enter. Todas as dependências que a gente utilizou já estavam instaladas no 3, né? Então não vai ter problema nenhum. E agora make install, só que eu tenho que dar make install como superusuário, né? Para ele poder criar os diretórios lá. E tá feito. Então se eu for no /opt, aqui dentro eu já tenho meu diretório do 215. Tá? Então aqui eu vou ter o meu diretório de configuração padrão do Varnish. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia daquele arquivo de configuração do Varnish que a gente fez para o 3 e vou adaptar junto com vocês para o 215, fazendo as mudanças de semântica, as mudanças de sintaxe que são necessárias. Tá? Então vamos lá, vou fazer um cp do /opt varnish etc varnish varnish.vcl espaço ponto. Tá. Deixa eu entrar como superusuário, senão vai dar erro sempre. Já vou pegar o Varnish Start, o Varnish Stop e o VCL também. Então aqui o que eu fiz foi fazer uma cópia, né? Uma cópia dos arquivos que estavam lá na versão 3 para cá. E agora nós vamos adaptá-los à nossa nova versão. Nova versão não, versão antiga, né? Vamos lá. Aí, vamos começar com o Start e Stop, que são os mais fáceis, né? Então, basicamente o que muda aqui é só o diretório onde é que vai estar a VCL que ele vai carregar, né? Então, todo o resto da configuração é igual. A diferença é só o diretório da onde ele está carregando. Que em vez de opt varnish é opt varnish 215. Deixa eu fazer de ponta a ponta aqui. Opt varnish opt varnish 215. Tá, já fez em todos, daí fica mais simples. Todo o restante eu vou manter igual, não precisa mudar nada. Mesma coisa o stop. Stop é só uma linha, então vamos alterar manualmente. 2.1.5. Até aqui tranquilo, né? Nada mudou, eu só estou mudando o diretório onde as configurações estão sendo carregadas. Vamos agora mexer no Varnish VCL. Tem duas formas de fazer. A gente pode fazer na tentativa erro, né? Ou pode ir ajustando já à medida que as coisas forem quebrando. Eu vou falar de antemão o que vai quebrar já para o pessoal ficar preparado, tá? Não necessariamente vai quebrar, mas são coisas que mudaram, tá? Primeira coisa é o seguinte, é o teste. Na verdade eu peguei a versão agressiva aqui. Ah, tudo bem, depois eu posso pegar esse trecho aqui do outro arquivo. Deixa eu fazer agora. Só para não dar confusão. Deixa eu pegar isso aqui. Vou colar aqui no lugar desse aqui. Esse aqui a gente pode eliminar. Tá. Então,
As principais mudanças da versão 3 para 2.1.5 dizem respeito à sintaxe, tá? E a semântica de algumas coisas. A primeira coisa que mudou, que é visível assim, é como é que a gente testa se um objeto está ou não na condição de ser cacheável, ou seja, de ele ser armazenado dentro do cache. Isso é testado na versão 3 testando o TTL. Ou seja, a gente faz um teste em cima do TTL. Se o TTL é 0, ele não vai ser cacheado. Se ele é maior que 0, ele vai ser cacheado durante aquele período. Então um teste assim, por exemplo, teste de backend resp.ttl maior que 0, ou seja, TTL maior que 0 segundos, significa que ele vai ser cacheado. Tá? Na versão 2.1.5 tem uma forma diferenciada de fazer isso, tá? Que é testar backend resp.cacheable, tá? Que é como se fosse um predicado, uma variável booleana que é verdadeiro quando o objeto é cacheável e falso quando não é. É como se fosse um marcador de status, né? Que o Varnish mantém para cada request, dizendo se aquele request vai ser ou não cacheado, de acordo com a situação atual dele. Pessoalmente eu acho que testar pelo TTL é mais claro, tá? Só que teve alguns bugs aí no Varnish com TTLs negativos no passado. Claro que não faz o menor sentido ter TTL negativo, né? O TTL ou ele é 0, o TTL é o time to live, né? O tempo de vida, de sobrevivência do objeto dentro do cache. Ou ele é 0, ou ele é maior que 0, tá? Então a gente sempre escreve, pelo menos no Varnish 3, toda a configuração pensando assim: 0 ou maior que 0. Mas já teve alguns bugs durante o desenvolvimento do 3 que o pessoal pegou TTLs negativos. Então isso teoricamente foi corrigido, ninguém vai topar com isso. Mas em versões antigas, tipo a 2.1.5, isso pode acontecer. Então tem esse flag do backend resp aí que a gente pode utilizar. Vamos rodar isso aqui para a gente ver. Eu não lembro se na versão 2.1.5 a sintaxe do return já era assim. Provavelmente era, mas na 2.0 não era ainda. Era return espaço alguma coisa. Ou seja, o return ele não tinha a sintaxe de uma invocação de método como se fosse em C, né? Ele era um pouquinho diferente. Então tem essas questões de sintaxe. Outra coisa que eu disse que já mudou também é isso aqui, ó, hit for pass. Hit for pass não existia na versão 2.1.5 e na 2.0 também, né? Era só provavelmente pass. Então vamos rodar esse arquivo de configuração com o 2.1.5 e ver o que acontece. Provavelmente ele vai dar erros e a gente vai corrigindo. Então deixa eu só rodar isso. Varnish start. O primeiro problema que ele deu foi justamente no hit for pass, tá? Então vamos modificar o Varnish VCL. Em vez de hit for pass, vamos botar pass. Funcionou, rodou. Ou seja, teoricamente as modificações do 3 para o 2.1.5 são pequenas. O problema é de você adaptar um arquivo que estava no 2.1.5 para funcionar no 3. Eu vou fazer um exemplo para vocês, mostrar um exemplo que eu tinha de um arquivo de configuração antigo, onde estão essas mudanças para, né, a gente comparar. Aqui está o processo rodando, né, teoricamente está ok. Vamos testar, ver se está tudo certo. Testar se ele está realmente funcionando. Curso, né? A gente registrou no hosts. Curso. O que tudo indica, está funcionando. Beleza. Deixa eu mostrar então que vocês vão encontrar essas diferenças de sintaxe de configuração na documentação também. Grande parte da documentação que tem do Varnish na internet não foi atualizada para a versão 3 ainda. Então vocês vão bater muita cabeça até fazer funcionar sem ter um modelo de arquivo de configuração correto, né? Deixa eu mostrar, eu devo ter num curso antigo meu, em algum lugar, um arquivo de configuração da 2.1.5
que ainda não usava TTLs. Deixa eu ver como é que era. A gente faz uma regrinha de equivalência aí. Deixa eu catar isso. Só um instante, pessoal. Ok. Home, tiro o download. Aqui dentro eu tenho o não, onde é que ele baixou? Peraí. Ok. Só um instante que eu tô catando o arquivo aqui, senão começar do zero é muito improdutivo. Ok. Acho que achei o arquivo opt varnish. Acho que eu botei no errado ainda. 215 etc varnish. Então, o que eu tenho agora aqui? Eu estou no diretório do 215. Eu tenho o start, o stop e o VCL, que eu simplesmente alterei o hit for pass. E esse aqui é um arquivo antigão, que a gente vai comparar ele com esse aqui para ver as mudanças de sintaxe. Eu vou mostrar para vocês agora. As principais mudanças, elas são aqui. Deixa eu ver. Percebam que o exemplo que eu estava dando num curso anterior era parecido com esse que eu estou dando agora. Tá. No 215 a sintaxe já era essa, return pass. Na versão anterior ela muda um pouquinho os returns. Era provavelmente só pass, não tinha o return. Ao invés de escrever assim, provavelmente numa versão anterior a 2.5 se fazia apenas assim, tá? Mas aí é só uma questão de sintaxe mesmo, de conversão. O que mais que muda? Que é visível a diferença. Deixa eu ver. Aqui, ó, esse teste aqui. Esse teste aqui é bem importante. Deixa eu pegar ele aqui, que aí nós vamos comparar com o outro lá. Ó. Esse aqui é o arquivo de configuração para 215 que veio da versão 3. Então, como é que se fazia na versão anterior? A gente tem esse if aqui, ó. Eles são teoricamente equivalentes. Só que a sintaxe de testar, por exemplo, se um objeto é cacheável, ela mudou, né? Antes, o que eu estava testando aqui é o seguinte: eu testava se o objeto é cacheável,
e o tempo de vida dele é menor do que 10 segundos, garanta que o tempo de vida é 10 segundos, o tempo mínimo. Eu fiz lá aquele comentário que se por algum motivo a aplicação está setando um tempo de cache muito baixo, não faz sentido, né? Tem uma coisa errada aí. Então, só um instante. O pessoal está reclamando um pouquinho do delay, que eu estou indo muito rápido. Aí não dá tempo do vídeo capturar as telas. É porque no áudio não tem delay, né? Só que aí acontece que eu falo de coisas que a tela ainda não está mostrando. Fica uma sensação meio ruim. Eu já percebi isso também. Eu tenho que ir mais devagar para vocês poderem captar o vídeo também. Mas enfim, às vezes eu acabo acelerando demais. Se isso acontecer, vocês me puxem a orelha. Às vezes eu não percebo. Tem um ritmo meio acelerado. Tá bom, acho que... Bem, enfim. Como eu estava dizendo, então... Essa aqui é uma das mudanças de sintaxe que a gente tem do 215 para o 3. O back-end RESP continua sendo o objeto que representa o objeto no back-end, tá? No 215, o back-end RESP passou a existir. Antes era só manipulações em cima de REQ, só de request. Não existia uma diferenciação muito clara entre o que era uma manipulação do request e o que era uma manipulação do response, né? Então, à medida que as versões novas foram evoluindo, já fizeram essa diferenciação mais clara no próprio arquivo de configuração da VCL. Aí o que acontece? Aqui, então, eu testava como se fosse um booleano, né? Backend resp.cacheable, isso aqui é uma variável verdadeiro ou falso. Então, se isso aqui é verdadeiro, é o mesmo que testar backend resp.ttl maior que 0 segundos. Tá? É equivalente. Então, vocês podem fazer uma substituição de ponta a ponta, né, no arquivo. Se vocês quiserem testar, podem testar assim ou testar assim. Assim é o estilo antigo e maior que 0 é o estilo novo que está sendo utilizado no 3. E essas são as diferenças básicas de sintaxe. Fora isso, é perfeitamente normal, assim. Tem aquela história do status, né, do hit for pass, que não existia no 215 e é do 3, que agora é só pass no 215, e essa questão aqui. É isso, pessoal. Essas são as diferenças do 215. Internamente, obviamente, que mudou algumas coisas, né? As duas coisas que mudaram, basicamente, no 3 em relação ao 215 é a implementação de uns módulos que permite você estender o Varnish sem ter que ficar colocando código C dentro do arquivo de configuração. Para quem não sabe, dá para fazer isso, porque a VCL é uma linguagem que ela é compilada, né? Tem um pequeno SO, que é um módulo de uma shared library, né? Um módulo compartilhado, que é da onde o arquivo de configuração roda. Tem muita gente que se assusta com isso, né? Porque afinal de contas você tem que ter um compilador para rodar o Varnish, né? Você tem que ter um compilador de C na máquina que vai estar rodando o sistema em produção, né? Não é simplesmente editar um arquivo de configuração, né? O arquivo de configuração ele é uma linguagem de programação que acaba sendo compilada depois. O fato dela ser compilada é bom, porque ele já pega os erros de sintaxe e já deixa isso otimizado, né, numa estrutura otimizada. Então tem as suas vantagens, mas assusta um pouco para quem não está habituado com o conceito, né? Quem, por exemplo, acha que fazer hardware de servidor consiste basicamente em arrancar todos os pacotes de devel da máquina e o compilador para evitar que numa eventual
vulnerabilidade, um deface, aí a máquina possa servir de ponte para coisas bem piores, né? No caso do Varnish, tem que ter lá um compiladorzinho para ele poder interpretar esse VCL, né? E acabar compilando isso para um ponto .so, né? Que é da onde a configuração roda. Isso acabou mudando no 3, tem outras formas de fazer isso. Eu não cheguei atrás, enfim, nunca precisei fazer isso, né? De como funcionam bem esses módulos, mas é uma das novidades do 3. Relativamente novo e não tem muita documentação. E outra coisa que mudou no 3 é a parte de como é que funciona internamente, né? Isso dentro do proxy, a parte de tratamento de conteúdos com compressão. Isso não faz muita diferença para o clone, porque teoricamente o clone ou ele comprime ou ele não comprime um conteúdo. Isso faz mais diferença para quem, por exemplo, está trabalhando com uma tecnologia chamada ESI, que é o Edge Side Includes, que foi uma invenção relativamente antiga do pessoal do Squid, que foi, né, implementada também pelo pessoal do Varnish, que permite com que a página seja servida através de diversos requests e que cada request seja um pedacinho da página, né? E que o cache seja feito dos pedacinhos e não da página inteira. Só que o que acontecia? Quando você usava SI até a versão 2.1.5, você era obrigado, por uma questão de limitação de tecnologia, a sempre enviar as páginas e os pedacinhos das páginas descompactados, ou seja, sem a compressão de zip, né? E isso acabava às vezes tendo que você fazer algum tipo de modificação na aplicação para poder fazer isso do jeito que precisava, né? Hoje o Varnish ele manipula, não importa se você manda compactado ou não compactado com gzip, os pedacinhos das páginas, ele sempre vai armazenar dentro do proxy no formato que ele julgar mais eficiente, provavelmente compactado, se alguma delas estiver compactada. E ele não fica descompactando e compactando os pedaços para servir depois, né? Ele consegue manipular as próprias estruturas nativas comprimidas, né? Então isso internamente dá algum ganho de performance, né? Você não tem muito overhead, mesmo tendo uma página sendo composta de diversos pedaços. Eu não conheço ninguém que no mundo clone usa isso, tá? Apesar de que o desenvolvimento do Edge Side Includes, a maioria do pessoal não sabe, mas ele foi patrocinado pela Zope Corp na época que o Squid 3 a primeira versão de Squid 3 estava sendo desenvolvida. A Zope Corp pagou para um grupo dos desenvolvedores do Squid desenvolver isso no Squid. E hoje já tem bastante gente que usa isso, inclusive em outras tecnologias que não são Squid, como é o caso do Varnish. Tá? Enfim, certamente a Zope Corp deve ter clientes que utilizam isso em produção com aplicações Zope. Não é o caso do Plone. O Plone não tem essa ideia de usar ESI. Até mesmo porque isso é antigo, né? Hoje em dia, ao invés de usar ESI, a gente costuma usar aplicações baseadas em Ajax, né? Que a gente tem uma requisição assíncrona feita pelo próprio browser depois, né? E não entre servidores. Mas beleza, segue de informação para vocês aí. E fora isso, mudanças, né, melhorias no gerenciamento na memória interna do Varnish e tal. Mas basicamente é isso. Não foi assim uma grande reescrita da base, né? Tem essas duas novidades aí e tem algumas mudanças de sintaxe. E é só. Não tem nenhuma revolução. Até mesmo porque o Varnish está ficando cada vez mais um software mais estável, né? Ele não tem muito interesse de ficar criando revoluções num software que nem esse. Vamos ver perguntas então. Bem, aqui eu posso usar os dois, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a versão nova que usa TTL e vou deixar esse teste para deixar documentado. Depois eu vou passar os arquivos de configuração para vocês. Aí eu coloco esse arquivo lá também para vocês utilizarem, tá? Bem, esse aqui não tem motivo de existir. Eu já portei. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aham.
Depois eu coloco lá os arquivos de configuração. Eu já coloquei os vídeos da aula de ontem. Eu coloquei, eram por volta das 6 da tarde. Eles já estão disponíveis lá no site. É bem fácil, tá? Só para lembrar. É cursos.shiro.org. Aí tem uma pastinha aqui do curso de vocês, que é Plone Infra ADM. Tá? Ele vai pedir um usuário e senha. É o mesmo usuário e senha do serviço de streaming. Aí vocês podem baixar as aulas. Tá? Bem tranquilo também. Vamos ver perguntas então. Vamos ver se eu sei responder as perguntas, né? Às vezes vocês fazem umas perguntas difíceis aí que eu não sei responder. Vamos lá. Pergunta do Carlos. Dá uma explicada quanto aos returns possíveis, o que faz cada um. Deliver, pass, lookup, fetch, pipe, hash. Tá. Bem, os principais eu já falei, né? Quando você chega no RecV, eu já mostrei também, eu vou só lembrar, né? Tem alguns que eu não mostrei, mas aí depois eu mostro na documentação. Quando você chega no RecV, que é a primeira subrotina, você pode fazer o quê? Você pode fazer um return pass, que o return pass significa o request chegou no servidor, chegou no proxy, ele não deve sofrer nenhum tipo de cache. Devolva isso diretamente para o back-end, processe e retorne. O PAS ele tem uma característica, ele vai fazer isso e vai manter a conexão persistente, né? Essa conexão persistente ela é importante para quando se trabalha com protocolo HTTP padrão, com autenticação basic ou autenticação cookie, por uma questão de otimização, né? A gente usa lá uma conexão que tem um keep alive. Uma pequena variação dele é o pipe. O que é o pipe? O pipe significa o seguinte, faça, né, atue como um proxy, pega essa requisição que chegou, jogue para o back-end, e aí no pipe você tem a opção de fechar o pipe depois que você faz isso. Tá? Ou seja, ele não vai manter uma conexão com keep alive, ele pode explicitamente derrubar essa conexão. Isso é útil para quê? Isso é útil para algumas aplicações, por exemplo, que usam autenticação NTLM, por exemplo. Tá? Então, alguns protocolos, você é obrigado a fazer o pass para o servidor de back-end usando pipe, não usando pass. Geralmente, tu usa pipe quando tu quer cortar a conexão da pessoa. Tipo, tu detectou que o cara tá, sei lá, abrindo internet na porta, uma tentativa de DOS, uma coisa assim. O que tu vai fazer? Você vai fazer um pipe e vai botar lá uma variávelzinha para cortar a conexão. Tá? Só isso. Mas ele é muito semelhante, praticamente equivalente a fazer o pass. Tá? Aí fora do pass e do pipe, no RecV, o que você mais tem? Você tem o lookup, né? Que o lookup ele é o responsável por avaliar dentro do proxy qual que é o estado atual daquele objeto. Aí o lookup ele sempre vai ter duas saídas, ou ele vai dar hit ou ele vai dar miss. Tá? Se ele der hit, significa que aquele objeto que chegou no RecV já está cacheado no proxy. Então ele pode ser servido do proxy, que é geralmente o que você quer fazer. Deu hit, maravilha, é tudo o que você queria. E se der miss, obviamente, você detectou que aquele objeto não está no proxy e você vai precisar processar no back-end. Então você vai fazer o quê? Você vai ir para o fetch. Fetch que é a subrotina responsável por falar pelo back-end. O back-end o que vai fazer? Ele já vai ter conversado com o back-end, né? Já vai ter falado com o servidor propriamente dito, e aí você só vai decidir se você vai dar o deliver, né? Se você vai entregar pro browser aquele objeto, e o deliver, obviamente, ele vai primeiro guardar uma cópia daquilo que o back-end acabou de processar para depois entregar, ou se você vai dar o pass. Se você vai dar pass, significa que você vai fazer a entrega, mas você não vai guardar uma cópia disso. Tá? O hit for pass é uma invenção da versão 3, onde além de fazer isso, você dá uma dica pro Varnish dizendo que os requests posteriores eles não precisam se preocupar em fazer validação
de todo o processo. Eles vão chegar no proxy e vão passar diretamente para o PES, né? Ou seja, eles vão passar diretamente para o back-end para serem processados, tá? É só uma questão de otimização aí. A gente tem que lembrar que geralmente os requests que estão passando para o back-end, eles têm todo um fluxo para seguir, né? Então qualquer tipo de otimização que você ganha aí é válida. E fora isso, o que tem? Tem o error, que o erro em qualquer um dos pontos, tanto no RecV, no hit, no miss e no fetch, você pode dar um error. Error significa para de fazer o que você está fazendo e retorne um erro com um determinado código HTTP e uma string para quem está solicitando, né? Se for um error 200, geralmente significa que não houve erro nenhum, né? E aí que erros vocês vão retornar depende da especificação HTTP. Você tem que entender como é que funciona a RFC de HTTP 1.0 para entender qual é o código HTTP que você vai retornar no error. Error não significa necessariamente um erro, um problema. Ele é simplesmente um código de retorno, tá? Um código de retorno explícito que você pode setar. 200 seria um código, o código mais comum, né, que significa que não tem erro nenhum. Mas tem outros, né? Qualquer erro da série 400 ou 500 geralmente representa erros verdadeiros, né? 404 é o não encontrado, o clássico not found, né? E o erro 500 é o erro genérico, é o erro de aplicação, é um erro genérico. Quando você não sabe que erro dá, você dá um erro 500, tá? Então isso basicamente explica as subrotinas e os códigos de retorno dela. Tem alguns que eu não falei, mas é porque eles são pouco usados, tá? Bem pouco usados. O Carlos está falando do hash. O hash é um pouco complicado de entender, mas é pouco usado. O que faz o hash? Bem, já pediram, eu vou explicar, mas é um pouco chato. Deixa eu mostrar aqui. Só antes. Bem, no Squid 3, no Squid 3, no Varnish 3, a gente tem, já quando a gente compila, ele gera um arquivo para nós que é o default.vcl, tá? Esse default.vcl é uma representação em linguagem VCL de qual é o comportamento padrão do Varnish, né? A gente tem que considerar que o Varnish, se ele estivesse sendo executado sem configuração nenhuma, ele teria um comportamento, ele teria uma forma padrão de interpretar as coisas. A gente está obviamente modificando isso para adaptar isso para o Plone, que é o objetivo do curso aqui, né? O Varnish ele tem uma política de trabalho um pouco mais conservadora, e que se a gente fosse usar a política padrão do Varnish com o Plone, ia ficar um lixo, ia ficar muito ruim, porque ele é extremamente conservador na forma como é que ele trata alguma coisa que pode ou não ser cacheada, tá? Dentro desse default VCL, ele vai explicar todas as subrotinas possíveis. Eu só mostrei as 4 principais, né, que é a RecV, a hit, a miss e a fetch. Existem outras, como é o caso da hash, tá? E tem outras ainda, as subrotinas responsáveis por formatar mensagem de erro e assim por diante. É interessante mostrar esse arquivo para a gente entender algumas coisas que eu não falei, mas que seriam um comportamento padrão do Varnish, tá? Bem, esse arquivo inteiro ele está comentado, tá? Ele está comentado porque ele justamente é um modelo de configuração, ele não é um arquivo feito para ser utilizado. Mas ele mostra aqui como é que você faz para declarar um back-end, né? A gente fez isso com 2 back-ends, um para cada instância, e ainda depois um director, né, que junta esses 2 back-ends num grupo para fazer o balanceamento de carga. E aí depois ele tem todas as definições das subs, né, das subrotinas que o Varnish implementa. A RecV a gente reimplementou ela, a gente fez uma versão estendida dela, né? Então o que a gente fez lá? A gente fez um teste parecido com esse aqui, tá? Que é para validar se está chegando get, head, no nosso caso, né, o que a gente está aceitando? Get,
head, post e purg, né? O purg nem está nessa lista aqui, mas a gente está aceitando esses 4. Trace, options, delete, todos esses aqui, eles são métodos perfeitamente comuns e válidos do HTTP, mas que a gente está cortando, tá? Via de regra, se chegar um trace no nosso site, a gente não vai aceitar que isso passe. Tem outros que não estão nessa lista, tá? PropFind, por exemplo, aqui ele está deixando só passar isso aqui, né? PropFind, por exemplo, que não está nessa lista, ele já está bloqueando, já de cara, tá? E ele está dando um return pipe que é justamente fazer com que ele converse com o back-end, tá? Ou seja, no PropFind ele estaria passando isso ao invés de bloquear. Deixa eu ver como é que eu fiz. Eu acho que eu bloqueei ao invés de mandar passar. Eu agora fiquei em dúvida. Deixa eu ver. Eu bloqueei. Né? Se você dá o pipe, ele vai passar isso para o back-end e vai mandar processar, né? Nativo, sem influenciar naquilo. É como se o proxy não tivesse ali no meio. O que ele recebeu, ele está passando para o back-end, né? No nosso caso, o que eu fiz? Eu fiz um filtro muito mais restritivo, né? Eu estou exigindo que seja um desses 4 métodos, caso contrário eu estou retornando um erro. Eu estou cortando a conexão mesmo, né? Que mais que seria o comportamento padrão do Varnish? Bem, o que acontece? Se você está passando um método que é diferente de get e diferente de head, provavelmente ele vai ser um post, né? Ele vai ser uma submissão de formulário, vai ser um PropFind, vai ser enfim, vai ser um método que não pode ter cache, que ele tem que ser rodado, tem que ser executado diretamente no back-end. O que você faz? Return pass. Isso significa que já de cara ele vai bater no back-end para ser processado, tá? Agora, você pode ter um get autenticado, só que a autenticação aqui ela é bem genérica, ó. Ou seja, ele está testando se você tem autenticação HTTP, se você tem o header authorization de autenticação basic, né? Ou se o browser está enviando algum cookie. Só que o que acontece? Da forma como é que está sendo testado aqui, o browser pode enviar qualquer cookie. Se naquela requisição para aquele domínio tiver sendo enviado qualquer cookie, você já não vai ter cache. Isso é bastante genérico, porque o Varnish padrão, ele né, na sua tentativa de ser conservador, ele não tem como saber qual vai ser o cookie de autenticação que a aplicação vai criar para evitar com que, enfim, ele não tem como saber qual é o nome do cookie, né? Então o que ele pega? Ele testa se tem algum cookie. Só que o que acontece? Por exemplo, se você tem lá uma aplicação Plone que vai lá vou dar um exemplo, usa um JavaScript lá do Google Analytics, tá? O JavaScript do Google Analytics, internamente, ele seta um cookie no navegador para rastrear os visitantes, né? Rastrear uma visita. Porque uma visita, o que é? É um usuário único, né, que está fazendo um acesso ao site. Para você diferenciar um usuário do outro, você geralmente grava um cookie no navegador. A partir do momento que o cookie é gravado no navegador, todos os cookies que estão ativos naquela sessão, o browser sempre vai enviar no request para a próxima solicitação ao servidor. Automaticamente, toda aplicação que tenha cookies, como um cookie do Google Analytics, que não tem absolutamente nada a ver com autenticação, ele vai acabar entrando nessa diretiva aqui e vai evitar com que o teu site tenha cache. Resultado, tua performance vai ficar um lixo. Praticamente nada do teu site vai ter cache. Isso na configuração padrão do Varnish. Na minha configuração, eu testo qual é o nome do cookie que a gente está testando. Então o cara pode até ter o cookie do Google Analytics, mas o cookie que me interessa, que vai impedir que tenha, que ele vai impedir com que o cache deixe de ser feito, né, vai ser apenas o cookie _ AC, que é o cookie de autenticação do clone, tá? Então essa política aqui, ela é genérica.
Ela funciona muito bem, só que ela é extremamente conservadora. Tá? Ela funcionaria muito bem, por exemplo, para você fazer cache de uma aplicação Apache, por exemplo, uma aplicação HTML estático. Tá? Aí ela funcionaria muito bem. Agora, para uma aplicação Plone, ela não é muito eficiente justamente por causa desses problemas de semântica, né? Tu não consegue nem detectar de uma forma simples se o cara está autenticado ou não, né? Essa expressão aqui ela é muito genérica. O que mais que a gente tem aí? Bem, vamos vendo algumas coisas que a gente não viu, né? Que seria o comportamento padrão do Varnish, que eu já mostrei ele modificado, mas que existe um comportamento padrão um pouco diferente. VCL Pipe, bem, quando eu dou um return pipe, ele sempre vai executar o VCL Pipe. E o VCL Pipe, por sua vez, o que ele faz, por padrão, é só dar um return pipe. Alternativamente, você pode rodar essa linha aqui. Ele já até explica no próprio arquivo de configuração por que essa linha existe, né? Essa linha é justamente para fechar a conexão HTTP assim que a conversação com o back-end termina, né? Ou seja, isso aí evita, por exemplo, que o cara abra uma conexão e em cima dessa conexão ele começa a jogar tráfego, né? Diversas transações, né? O connect do HTTPS trabalha assim. Mas também há alguns outros protocolos que exigem isso, né? Tipo o NTLM do IS também funciona assim. Tá? Por isso que isso não é padrão. Como quebra algumas coisas, isso não é padrão. Mas geralmente, quando tu está dando um return pipe, tu está interessado em fazer o que tu tem que fazer e depois cortar a conexão dele, né? O VCL Pass também, por padrão, não faz nada. Só dá um return pass. Que o return pass tem aquela semântica que a gente já conversou, né? Significa, está chegando um request, esse request eu sei de antemão que ele deve ser processado no back-end e não deve sofrer nenhum tipo de influência do nosso proxy, não deve ter nenhum tipo de cache, então eu vou chamar o pass. O hash finalmente está aqui. Bem, o que faz o hash? O hash é o seguinte, o hash a gente tem que entender um pouquinho de teoria da computação para conseguir entender ele. O hash ele tem esse nome porque na verdade o Varnish ele funciona internamente como se fosse uma grande tabela de hash, um grande dicionário. Para quem programa em Python sabe que os dicionários eles têm o comportamento de uma estrutura de tabela de hash, onde eu tenho chaves e valores associados. O que são as chaves? As chaves são identificadores únicos que definem a minha informação. Tá? Por padrão, o VCL Hash considera como partes desse identificador único o quê? A URL que está sendo acessada, qual é o host que está fazendo o processamento disso, né? Qual é enfim, o host que está fazendo o processamento dessa URL, porque a URL e o host são coisas separadas, tá? A URL é só o que vem depois do domínio, o host seria o que vem antes, né? E quando tu não tens host, ele considera o IP, né? Porque nem sempre você vai ter um Varnish rodando num domínio, pode ser que tu tenha um Varnish rodando num número de IP de máquina, tá? Então por isso que ele tem esse if aqui. Ele testa, existe no request o host, então use o host como chave. Caso contrário, use o IP da requisição. Tá? E aí ele considera apenas essas duas variáveis, ou seja, é só a URL completa, que é a chave do nosso hash. Agora, você poderia considerar como chave do hash outros elementos. Tá? Para, por exemplo, você forçar com que dentro dessa nossa grande tabela de hash eu guardasse diferentes cópias de uma mesma página previamente cacheadas, ou seja, que eu guardasse uma cópia dessa página comprimida e outra não, ou uma cópia dessa página em português, outra em inglês, outra em japonês, por exemplo. Todas elas podem potencialmente ter a mesma URL e o mesmo host, né? Mas elas podem ter conteúdos diferentes baseados em alguma condição. Por exemplo, a existência ou não de um cabeçalho ou de um valor de um cookie, né?
Então eu posso modificar isso na função de hash. Dica: não façam isso. Isso é justamente o que vocês não querem fazer. Porque à medida que vocês modificam a função de hash, vocês, computacionalmente falando, vocês estão aumentando o tamanho do espaço de busca do seu problema. Significa que você vai ter uma explosão combinatorial na quantidade de objetos que o teu proxy vai ter que armazenar, né? Ele vai acabar ocupando mais espaço e se tornando potencialmente menos eficiente, tá? Então é interessante que eu tenha sempre chaves, quanto menor, melhor, né? Chaves curtas, que identifiquem perfeitamente o que está sendo processado. Por definição, algo que vem do HTTP é identificado com um host e uma URL. Então não tem por que reinventar a roda, tá? É assim que funciona. Só que tem situações onde, enfim, onde isso precisa ser personalizado, né? Onde essa regra geral não vale. Por isso que isso é personalizado com VCL hash, tá? Bem, acho que é isso. Não tem muito o que ver de hash também. Tem algumas personalizações aqui, exemplos na internet que mostram, né, situações onde esse VCL hash pode ser modificado para algumas situações. Estou ficando sem voz já. Tá, vamos continuar aqui, depois eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu já estou quase no fim, mas vamos lá. Bem, o comportamento padrão da VCL hit é só da deliver. E da VCL miss é só da fetch. Tá? Percebam que eu mudei esse comportamento para implementar o plug, né? Vocês lembram que no nosso arquivo de configuração original, o que ele faz é um teste. O request, ele é do tipo purg? Sim. Deu hit? Deu. Opa, então o que eu tenho que fazer agora é apagar esse objeto do nosso proxy. Eu tenho que setar o TTL dele para 0. Eu não tenho simplesmente que dar deliver, né? Eu tenho que setar ele para 0 para apagar aquilo do proxy. E o VCL miss, o comportamento padrão dele é da fetch, né? Simplesmente detectou no lookup que deu miss, vá ao back-end e processe isso para essa informação começar a alimentar o proxy, né? Ou não, enfim. Qual é o comportamento padrão do deliver? Também, está aqui embaixo, ó, embaixo na tela. O comportamento padrão do deliver é só entregar o arquivo, né? Efetivamente pegar aquilo que está sendo processado e fazer a entrega para o cliente que está solicitando. Ele não faz mais nada, tá? O que eu não falei é o seguinte: se eu não sobrescrever uma subrotina lá no meu arquivo de configuração, se eu não fizer nenhuma sobrescrita dela, ou se eu não invocar o return dentro da subrotina, o que acontece? Bem, se eu não sobrescrever a subrotina, obviamente a subrotina padrão vai ser usada. E se eu não invocar o return dentro da minha subrotina que eu estou sobrescrevendo, o que vai acontecer? O Varnish vai primeiro rodar a minha subrotina e depois vai rodar o comportamento padrão, tá? Infelizmente, pelo menos no caso do Plone, né, que é o objetivo do curso, o comportamento padrão ele não é nada eficiente. Então, geralmente, não adianta a gente não dar um return dentro das nossas subrotinas. Geralmente, a gente vai ter que fazer isso de maneira bem explícita, tá? Mas você tem essa opção, se você quiser. Você não precisa obrigatoriamente dar return numa subrotina. Se você não der, você sabe que a subrotina vai executar, vai chegar no fim, em algum determinado momento, e aí depois que isso acontecer, como você não deu return, ele vai executar a subrotina padrão do Varnish para fazer aquilo que você está fazendo. O fetch, que está aqui. Bem, o fetch já está explícito aqui, né? Que o comportamento padrão dele, que é a última linha dele, é justamente da deliver, né? Que é o objetivo do fetch, né? A gente passou pelo RecV, deu um lookup, o lookup olhou, deu hit ou deu miss? Deu miss. Então o miss vai executar o fetch vai falar com o nosso back-end e no final das contas tudo que ele quer fazer é dar um deliver, ele quer entregar para o browser, para o navegador que fez a requisição, aquilo que foi processado pelo back-end. Nesse meio caminho, o que ele faz? Ele faz um teste.
que é o seguinte: ele testa se no back-end o TTL ele é menor ou igual a zero. Percebam que um teste menor ou igual a zero ele é estranho, né? Por quê? Porque nada impede do cara lá no back-end fazer um maxage com um número negativo, né? Então, na verdade, esse teste você tem que ler ele como igual a zero, porque a probabilidade de ter TTL negativa é meio estranha, né? Não faz muito sentido. Mas, o que ele testa? TTL é igual a zero significa que não tem cache. Ou, essa barra dupla é o operador ou, né? O ou lógico. Aí qual é o próximo teste que ele testa? Ele testa se o back-end RESP ele enviou um cabeçalho set cookie. Tá? O que significa isso? Significa que o back-end, na hora que ele processou o request, ele devolveu um response dizendo que é para o browser criar um cookie. Tá? Então significa que a partir desse momento que o browser criou um cookie, ele vai ter um conteúdo personalizado e que vai, né, que depende, obviamente, do navegador. Então, a partir desse momento, ele também sabe que não vai mais ter cache. Né? Então, TTL0 não tem cache, back-end setou cookie por padrão não tem cache. Percebam que aqui o cookie não necessariamente é o cookie de autenticação, porque ele não sabe. Né? A gente já sabe de antemão qual é o nome do cookie de autenticação, então a gente não precisa fazer um teste genérico desses, né? E setor o cookie de autenticação ele não vai simplesmente impedir que tenha cache. E aí o que ele vai fazer? No final das contas, ele vai processar um return hit for pass, que é o pass lá do 215, ou seja, ele está dizendo para o back-end, ele está dizendo para o Varnish, para o nosso proxy, que aquela informação não pode ser cacheada. Ele processou alguma coisa no back-end, descobriu que aquilo ali não pode ser cacheado, e ele vai devolver aquilo, né? Ele vai entregar isso para o navegador, mas não vai fazer cache dessa informação. Por quanto tempo? TTL da informação é que vai dizer por quanto tempo que esse host e essa URL não vão ter cache nessas condições, né? 120 segundos, tá? Esse aqui é o negócio. Bem, VCL Deliver já falei. E a última que eu não falei, e que tem gente que gosta de personalizar isso aqui, é a rotina VCL Error. Tá? A VCL Error, ela nada mais é do que a página de erro do Varnish, né? Quem nunca se perguntou o que é aquela mensagem Guru Meditation? Na verdade, a Guru Meditation é simplesmente uma string. Tá aqui a string, ó. Vou marcar ela para vocês verem. Ela é simplesmente uma string que é gerada nesse predicado synthetic aí, que é o cara que monta a página de erro quando alguma coisa estranha aconteceu, tá? Vocês podem muito bem ter um HTML formatadinho, bonitinho, para em vez de mostrar uma mensagem de erro do Varnish, mostrar uma mensagem numa página HTML estática lá, né? Só cuidem para dentro dessa página aqui não fazer referência, por exemplo, a imagens ou CSS ou JavaScript que esteja no teu back-end, porque justamente essa mensagem aqui ela vai executar no momento em que ele não conseguiu conversar com o back-end. Por exemplo, o back-end está fora do ar, né? O ZOP está sobrecarregado, ou alguém foi lá e fez um restart, né? Então, cuidem para com que esse HTML aqui seja um HTML limpo, né, estático, e que não dependa do nosso back-end, né? Se o back-end estiver falhado, não adianta eu ter uma mensagem de erro que puxa imagens do lugar que não vai carregar, né? Ele vai simplesmente travar a requisição e vai dar o que você quer, tá? Esse é o comportamento padrão. O que a gente fez é sobrescrever isso, né? No caso aqui da VCL Error, como a gente não sobrescreveu, eu estou simplesmente usando o comportamento padrão do Varnish para exibir erros, que eu pessoalmente acho que é a melhor coisa que tem. Ficar sobrescrevendo isso é pedir para tomar tiro no pé. Vamos ver. Uma outra pergunta. Bem, eu já expliquei o comportamento padrão, todos os possíveis estados e chamados tipo de rotinas. Uma outra questão do Carlos é como é que a gente interpreta o Varnish Log, né? Bem, interpretar o Varnish Log e o Varnish Top é
é uma missão para poucos. Eu já vou explicar por quê. No Varnish Log, deixa eu rodar ele para vocês entenderem o que é. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Bem, a gente está rodando o Varnish 215 aqui. Tá? No Varnish Start, a gente tem essa opção "-n" aqui. E a gente vai usar ela agora para invocar o Varnish Top. Bin Varnish Top aqui. Fiz um acesso. Não, aqui tá errado. Eu tô pegando o "-n" errado aqui. Só um instante. É do 215. Não. Aqui. É porque o que tá rodando é do 215, eu tô rodando do outro. Varnish Top, "-n". Vamos ver se agora vai. Tá, agora foi. No meu caso, eu não vou ter muito como fazer uma avaliação boa aqui, porque o meu proxy está parado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que forçar uma situação aqui. Eu vou colocar uma carguinha em cima dessa máquina para a gente avaliar o que o Varnish vai dizer para nós nas estatísticas. Eu vou precisar abrir um outro terminal lá no servidor. Vamos fazer isso. Para a gente colocar uma carguinha mínima nessa máquina aí. Tá? Eu tenho aqui o aplicativo AB, o Apache Benchmark. O que ele faz? Para quem não sabe, ele só gera requests, né, para uma determinada URL. Só que essa URL ela não é conhecida no servidor, né? Então, para começar, eu tenho que editar o etc hosts dessa máquina. Aqui, curso. Então, se eu dou ping curso, tá aí, já está funcionando. Então agora o AB vai funcionar. Vou dar um AB "-n1000, "-c3", por exemplo. 3 está suficiente para testar. Curso, barra. Ou seja, aqui eu estou fazendo 1000 requisições com 3 simultâneas. Pouquinha coisa para uma máquina que está com Varnish, né? Vamos lá. Estou rodando. E agora o Varnish Top vai começar a mostrar estatísticas, né? O que ele está fazendo aqui? Ele está executando, né, fazendo todo o processo de execução daquela VCL e fazendo a contabilidade, né, dos nossos headers, né, dos headers que ele está processando e quais são as chamadas que ele está executando. Ó, aqui está executando os requests ainda e aqui está executando o Varnish Top, né? Que é o que eu falei, o aplicativozinho esse que... Deixa eu dar um stop aqui. Ai, como é que eu podia fazer para poder parar e explicar? Ele já acabou de processar. Vou rodar de novo aqui. Tá, eu vou botar um número bem gigante aqui para ficar processando um tempão enquanto eu explico. Aí fica mais fácil. Bem, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Bem, esse Varnish Top ele é uma ferramenta que ele te ajuda. Por exemplo, o teu servidor Varnish está super ultra sobrecarregado. Você quer descobrir o que ele está processando, né? Qual é a URL, por exemplo, que está sendo processada e que está gerando mais carga. Uma das formas de você verificar isso é verificar aqui, ó.
nesse RX header, tá? Cadê o RX? É que tu tem dois, né? Tu tem o RX header e tu tem o TX header. Ele representa tudo que tem RX na frente, é aquilo que está chegando no Varnish, né? RX de receive. E o TX seria o transmission, né? Aquilo que está sendo devolvido para o cliente, tá? Então, quando você tem lá, por exemplo, numa situação assim, que começa a aparecer RX de uma determinada URL, que nem o RX URL barra, ou o RX request get, e isso acaba disparando lá em cima no teu top, ou seja, isso aqui está acontecendo com muita frequência, é alguma coisa que você tem que investigar. O que pode estar acontecendo, por exemplo? Alguém foi lá e escreveu um bot, né, escreveu um pequeno software para fazer DOS do teu site, e o cara descobriu que todos os requests que ele coloca post não são cachados, vão diretos para o back-end, tá? Sem fazer nenhum tipo de validação. E isso está gerando a sobrecarga do teu back-end, porque ele acaba desativando, ele acaba pulando por cima do teu Varnish, tá? Não tem nada de errado com o teu Varnish. O problema é que o hacker, se é que dá para chamar assim, que acabou desenvolvendo esse programinha, ele desenvolveu e ele está fazendo requisições HTTP com protocolo POST. E isso vai acabar pulando por cima do teu cache, porque a gente tem um POS lá no arquivo de configuração. Como é que a gente vai detectar isso? Vai detectar nesse Varnish top pelas URLs que estão sendo processadas com maior frequência e pelo protocolo que está sendo processado com maior frequência, tá? Outras coisas que dá para tirar daqui também é o seguinte, user agents, tá? Tipo aqui eu tenho user agent Apache Bench 2.3. Eu acabei de detectar que o user agent que está marretando com mais força no meu servidor é justamente o Apache Benchmark, né? É alguém que está rodando um software de benchmark no meu servidor. Às vezes, simplesmente eu rodar um Varnish top, eu consigo descobrir um bot lá, um programinha que está batendo no meu servidor e consigo bloquear isso facilmente, né? Posso botar, por exemplo, um Nginx na frente do nosso Varnish, e lá no Nginx eu fazer uma validação pelo browser agent e fazer esse bloqueio, né? Para evitar com que isso acabe prejudicando o meu back-end. É óbvio que se a nossa preocupação aqui não é entender as dificuldades que a nossa aplicação tem em executar com eficiência e sim tentar proteger o servidor, né, do ponto de vista de infraestrutura, tentar proteger ele de eventuais ataques, de eventuais usos abusivos, isso aqui é muito útil. Isso aqui só não vai ser útil para eu conseguir fazer a minha aplicação rodar mais rápido no Varnish. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que entender um pouco de debug de cabeçalho HTTP, né? Vai ter que entender um pouco de especificação e entender o porquê que uma página está ou não sendo cacheada dentro do nosso proxy, tá? É óbvio que eu vou ter que explicar isso para vocês, né? Porque é desse entendimento que a eficiência da solução de vocês vai depender. Se a aplicação que está rodando, ela não está gerando os cabeçalhos corretos, de nada adianta ter um proxy para fazer cache disso. O proxy não vai cachear aquilo que a aplicação não pediu para cachear. Exceto, claro, que você adote uma política de cache extremamente agressiva, como é aquela versão agressiva que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Onde a gente faz cache de tudo por 1 hora. E que se lasque depois a aplicação fazer purge daquilo, né? O nosso objetivo é aumentar a performance naquele caso. Mas não é o comportamento padrão. O comportamento padrão é que o Varnish só vai cachear aquilo que tem um TTL maior que 0. E o TTL, ele é definido pelos cabeçalhos da HTTP que a aplicação no back-end seta, né? Enfim, é responsabilidade da aplicação que isso esteja certo.
Quem trabalha com infraestrutura é óbvio que tem que aprender isso para poder debugar as coisas e poder dizer para o desenvolvedor o que ele tem que fazer na aplicação para que ela fique mais rápida, né? Isso eu vou ter que ensinar vocês e passar isso direitinho, porque a parte do proxy em si ela não tem muito mistério. Tá bom? Bem, é isso, pessoal. O que era importante para falar, já falei. Eu depois do intervalo, o que eu vou ensinar para vocês? Eu vou dar uma pausa nessa configuração do Varnish, eu acho que o principal a gente já viu, e eu vou mostrar para vocês o que é importante realmente para você